Imagine uma tempestade se formando no sul do Caribe, uma região que esteve relativamente tranquila por décadas, agora agitada com atividade militar. Por que os Estados Unidos estão se preparando para o que parece ser um grande conflito bem na porta da Venezuela? A tensão é palpável, e os riscos são altíssimos. Hoje, vamos mergulhar fundo nas razões por trás desse acúmulo militar, nos movimentos estratégicos sendo feitos, e no que isso pode significar para a região e o mundo. Prepare-se, porque essa história está repleta de intriga, jogos de poder e o tipo de xadrez geopolítico que pode mudar tudo. Vamos começar com um panorama geral. Os Estados Unidos estão reativando infraestruturas militares há muito inativas no Caribe, sinalizando que algo grande está no horizonte. Veja, por exemplo, a estação naval Roosevelt Roads, em Porto Rico. Antes, a maior base naval do ZEUA. No mundo, ela foi fechada em 2004. Mas agora relatórios indicam que ela está sendo trazida de volta à vida em velocidade relâmpago. Isso não é apenas uma limpeza casual de instalações antigas. Os militares do ZEUA estão transformando essa área civil em uma base de operações avançada, um ponto de partida para operações que podem atingir profundamente a região. E não é só Roosevelt Roads. Nas Ilhas Virgens do ZEUA, o aeroporto Henry E. Rosen não é mais apenas um ponto para turistas. Está sendo transformado em um grande centro logístico, pronto para lidar com aviões de transporte militar pesados carregados de tropas, equipamentos e suprimentos. Então, por que a pressa repentina para militarizar essas áreas? O que está impulsionando essa urgência? Há dois grandes gatilhos por trás desse acúmulo, e ambos apontam para sérias ameaças aos olhos dos Estados Unidos. Primeiro, vamos falar sobre influência estrangeira. Relatórios de inteligência sugerem que Rússia e China não estão apenas fazendo visitas amigáveis à Venezuela. Eles estão trabalhando para estabelecer bases militares permanentes lá. Para o ZEUA, isso é um desafio direto à doutrina Monroe. Uma política de longa data que vê a intervenção estrangeira no hemisfério ocidental como uma ameaça à segurança americana. Ter forças russas ou chinesas estacionadas tão perto das fronteiras do ZEUA é visto como uma linha vermelha, um perigo existencial que não pode ser ignorado. O segundo gatilho é igualmente crítico: petróleo. A Venezuela possui algumas das maiores reservas de petróleo do mundo, e o controle sobre esses recursos é um prêmio enorme. Os ZEUA já estão tomando medidas que parecem o prelúdio de uma guerra. Helicópteros da guarda costeira do ZEUA foram vistos interceptando e apreendendo petroleiros saindo das águas venezuelanas. Isso não é apenas um ato aleatório. É um movimento deliberado para cortar a linha de vida financeira do regime venezuelano, sufocando seu fluxo de caixa antes que qualquer conflito maior irrompa. Então, como esse acúmulo militar se parece no terreno, ou melhor, na água? Posicionou um arsenal mortal de navios, cada um com um papel específico no que pode se tornar uma operação em grande escala. Vamos detalhar isso. O USS Jason Dunham, um destroyer da classe Arleigh Burke, não está lá apenas para disparar mísseis. É uma potência de guerra eletrônica, projetada para interferir nas comunicações venezuelanas e cegar seus sistemas de radar costeiros. Pense nisso como o primeiro soco em uma luta, desorientando o inimigo antes mesmo que ele saiba o que o atingiu. Depois, há o USS Stockdale, outro destroyer, atuando como escudo da frota. Com seu avançado sistema de defesa antimísseis Aegis, seu trabalho é derrubar quaisquer mísseis antinavio que a Venezuela possa disparar em retaliação. Este navio está lá para garantir que a frota do ZEUA permaneça segura enquanto opera em águas hostis.
Mas não se trata apenas de defesa e interrupção. A presença do USS Wasp, um enorme navio de assalto anfíbio, conta uma história diferente. Você não traz um navio como este, a menos que esteja planejando colocar botas no chão. O Wasp é construído para lançar ondas de fuzileiros navais em costas hostis, carregando tudo, desde helicópteros até embarcações de desembarque. Sua própria presença grita invasão, não apenas um bloqueio. E os EWA não estão vindo apenas do norte. Eles também estão usando a nação insular de Trinidade e Tobago como um ponto estratégico para fechar as rotas de fuga da Venezuela. Nas águas perto de Trinidade, a marinha dos EWA está bloqueando o Golfo de Paria. O USS Gravely, outro destroyer, atua como um caçador, patrulhando essas águas para garantir que nenhum submarino ou barco rápido venezuelano escape para o Atlântico para ameaçar rotas de navegação internacionais. E supervisionando toda essa operação naval, está o USS Lake Erie, um cruzador da classe Ticonderoga. Este navio é o cérebro da frota, servindo como comandante de defesa aérea, coordenando cada navio e avião a partir de seu centro de comando de alta tecnologia. O poder naval é crucial, mas é lento. Se os EWA precisarem atacar rápido e com força, eles recorrerão ao poder aéreo. Imagine isso: bombardeiros B-52 Eto Fortress nem precisarão pousar no Caribe. Eles decolarão de bases nos Estados Unidos continentais, voarão milhares de quilômetros. Lançarão sua enorme carga de mísseis de cruzeiro em alvos venezuelanos e voltarão para casa, sem nunca tocarem o solo. Depois, aos bombardeiros B-1 Lancer, feras supersônicas projetadas para ataques rápidos em baixa altitude. Esses aviões podem entrar em alta velocidade, destruir alvos fortemente fortificados e desaparecer antes que o inimigo perceba que está sob ataque. Mas onde será a base da maior parte das operações aéreas? É por isso que Roosevelt Roads, em Ceiba, Porto Rico, é tão crucial. Isso coloca aeronaves táticas a apenas minutos de alvos venezuelanos. Drones MQ-9 Reaper pairarão sobre a Venezuela por horas, rastreando lançadores de mísseis móveis e eliminando-os com mísseis Hellfire no momento em que se moverem. Enquanto isso, caças Stealth F-35 atuarão como os que abrem as portas, entrando no espaço aéreo venezuelano, sem serem detectados para destruir sistemas avançados de defesa aérea S-300, abrindo caminho para que outras aeronaves operem com segurança. O poder aéreo não para por aí. Aeronaves Gwent-2 Osprey, com seu design exclusivo de rotor basculante, oferecem velocidade e versatilidade, decolando de navios como o USS Wasp, ou de bases em Porto Rico. Elas inserirão equipes de forças especiais profundamente atrás das linhas inimigas para interromper operações venezuelanas. Mas toda essa potência de fogo precisa de combustível para continuar. É aí que entram os tanques KC-130. Esses aviões orbitarão perto da zona de combate, reabastecendo F-35s e outros jatos para que possam permanecer na luta por horas, sem precisar retornar à base. E não vamos esquecer a logística. Você não pode travar uma guerra sem suprimentos. Transportes de carga C-17 estarão voando sem parar para Roosevelt Roads e o aeroporto Henry, trazendo tanques, munições e tropas para sustentar a operação. Quando você vê bombardeiros de prontidão, navios anfíbios em posição e bases avançadas sendo reativadas, é difícil acreditar que isso seja apenas um exercício. Parece que a decisão por ação já foi tomada. Agora,
vamos focar na estratégia mais ampla. A Marinha dos EUA-1000 posicionou não apenas destroyers, mas também submarinos, navios anfíbios, fuzileiros navais e aeronaves P-8 Poseidon, perto da Venezuela. Seu plano é multifacetado, projetado para enfrentar tanto o exército venezuelano quanto os poderosos cartéis de drogas que operam dentro do país. Da perspectiva dos EUA, essa operação é sobre vigilância esmagadora, ataques de precisão, assaltos anfíbios rápidos e interdição marítima para neutralizar ameaças e pressionar o regime de Maduro. Os destroyers, por exemplo, não estão lá apenas para defesa. Eles podem lançar mísseis de cruzeiro profundamente na Venezuela, atingindo alvos estratégicos do governo e militares com precisão pontual. Seus sistemas de defesa antimísseis estão sempre em alerta, prontos para interceptar quaisquer ameaças aéreas ou de mísseis hostis. Eles também estão equipados com ferramentas de guerra antissubmarino para proteger a frota de ataques subaquáticos pelas forças navais venezuelanas. Na superfície, esses destroyers podem repelir barcos de milícia ou embarcações navais venezuelanas que tentem interromper bloqueios ou desembarques anfíbios. Cada destroyer carrega cerca de 90 mísseis em seu sistema de lançamento vertical, junto com um poderoso canhão de convés, sistemas de combate próximo e mísseis antinavio Harpoon. Eles até têm tubos de torpedo para ameaças subaquáticas e um helicóptero Sea Hawk a bordo, equipado com sonar e torpedos para caçar submarinos. Esses navios de guerra são construídos tanto para destruição quanto para defesa, mas não são suficientes para uma invasão completa. Então, como você lança uma invasão terrestre a partir do mar, é aí que entram os navios de assalto anfíbio. Esses navios de guerra especializados são como pequenos porta-aviões, mas seu foco é implantar forças terrestres em ambientes hostis. Eles podem lançar helicópteros, aeronaves de decolagem vertical como o MV-22 Osprey e embarcações de desembarque anfíbio para levar tropas à costa. Esses navios carregam milhares de fuzileiros navais, treinados para ataques rápidos e assaltos em grande escala. Esses fuzileiros estão prontos para atacar redutos de cartéis, centros de comando do governo ou infraestrutura costeira-chave. Com seu treinamento de combate urbano, eles podem capturar aeroportos, centros de comunicação e outros pontos críticos. Possivelmente até trabalhando ao lado de forças de oposição dentro da Venezuela. Sob a superfície, submarinos de ataque movidos a energia nuclear operam secretamente ao longo da costa da Venezuela. Esses submarinos coletam inteligência crítica, interceptando comunicações e monitorando atividades navais. Eles podem lançar ataques surpresa com mísseis para interromper o comando e controle do regime, interferir nas defesas aéreas ou destruir instalações militares. Sua presença também serve como um dissuasor para quaisquer forças navais de terceiros, pense na Rússia ou no Irã, que possam tentar reforçar o regime de Maduro. Enquanto isso, aeronaves P-8 Poseidon atuam como os olhos e ouvidos da força-tarefa. Elas realizam voos de vigilância contínuos profundamente no espaço aéreo e nas águas venezuelanas, rastreando sistemas de defesa aérea, movimentos militares e operações de contrabando de cartéis. Essas aeronaves trabalham com navios de superfície e submarinos para designar alvos para ataques com mísseis e monitorar ameaças subaquáticas. Elas também são capazes de guerra eletrônica, interrompendo comunicações e redes de comando venezuelanas para limitar a capacidade do regime de responder eficazmente. Você pode se perguntar por que um único submarino pode ser uma ameaça tão grande para toda uma marinha. A resposta está em seus torpedos.
Deixe-me explicar como eles funcionam. Primeiro, ar pressurizado impulsiona o torpedo em direção ao seu alvo. Depois, um motor de pistão com hélices entra em ação, empurrando o torpedo a velocidades de cerca de 32 nós. Isso é aproximadamente 59 km por hora. Com um alcance de cerca de 12 km, um fio conectado ao submarino guia o torpedo usando dados em tempo real. Se errar, ele pode dar a volta e caçar o alvo novamente usando seu sonar. Um desses torpedos carrega o poder explosivo de cerca de 544 kg de TNT. Confie em mim, você não quer estar do lado receptor disso. E há rumores de que modelos mais novos, como o Barracuda ou torpedos supercavitantes, podem estar em jogo em breve, tornando-os ainda mais mortais. Mas como a Venezuela pode responder a essa esmagadora presença militar do ZEUA? Embora suas forças sejam menores e tecnologicamente menos avançadas, elas não estão indefesas. O exército venezuelano confia em seu profundo conhecimento da geografia local, sistemas de defesa aérea em camadas e uma enorme força de milícia. Supostamente com mais de 4,5 milhões de membros, para combater assaltos anfíbios e proteger infraestrutura-chave. Eles usam patrulhas costeiras e navais para desafiar as operações do ZEUA e implantam sistemas de mísseis para ameaçar aeronaves e navios que se aproximam. Enquanto isso, os cartéis de drogas venezuelanos, muitas vezes entrelaçados com elementos militares, usam sua familiaridade com o terreno, barcos rápidos e redes de contrabando para complicar os esforços do ZEUA. Eles evitam a vigilância usando rotas irregulares, misturando-se ao tráfego civil e escondendo-se em terrenos de selva densa para evitar incursões. O cenário de conflito provável envolve uma estratégia em camadas do ZEUA. Eles usarão vigilância aérea e interdição naval para monitorar e interromper o tráfico de cartéis, enquanto ataques de submarinos e mísseis visam a infraestrutura militar do regime para enfraquecer sua capacidade de contra-ataque. Forças anfíbias do ZEUA então se moveriam decisivamente para capturar pontos estratégicos, suprimir resistência e isolar os leais a Maduro. Do outro lado, a Venezuela montaria uma defesa híbrida, combinando resistência militar convencional com redes de milícias locais para guerra assimétrica e táticas de cartéis para sustentar operações ilícitas e desacelerar os avanços do ZEUA. Esse confronto complexo reflete as prioridades estratégicas de ambos os lados. Os ZEUA visam desmantelar redes de narcóticos e pressionar por uma mudança de regime, com tecnologia e táticas superiores, enquanto a Venezuela confia em números absolutos, conhecimento do terreno e guerra de guerrilha para compensar suas desvantagens. E então, há o fator imprevisível, a Rússia. Relatórios sugerem que a Rússia poderia fornecer à Venezuela drones de longo alcance como os modelos Shahed e Geran. Esses drones poderiam ser usados para ataques furtivos contra ativos do ZEUA, aproveitando suas capacidades de permanência para atingir aeródromos, centros de comando ou centros logísticos com precisão. Isso faria parte de uma estratégia mais ampla para contrabalançar a pressão militar do ZEUA e criar ameaças assimétricas. A situação é um barril de pólvora, com potências globais, recursos massivos e estabilidade regional, tudo pendurado na balança. Os movimentos sendo feitos hoje podem moldar o futuro do Caribe e além por anos a vir. Fique ligado enquanto continuamos a explorar os componentes marítimos, aéreos e terrestres dessa história em desenvolvimento. E certifique-se de seguir para mais atualizações sobre esse ponto crítico geopolítico.